Vamos seguindo aqui, rapaziada. Rapaziada, cara, todo dia sai informação que a gente fica assim, cara, não é possível. A única pergunta que eu faço é a seguinte: como que um clube tão amador como o São Paulo, porque o São Paulo é um clube amador, né? São Paulo é um clube amador, é um clube onde várias áreas do clube tem pessoas que nem profissional são, né? E acontece algumas coisas no São Paulo, várias coisas, que eu fico imaginando, como é que pode um clube tão amador, com tanta gente ruim, né? De ruim que eu falo de incapacidade, com tanta gente incompetente, como é que esse clube não caiu pra Série B, né, cara? Tipo, isso não tem explicação nenhuma, né, cara? A gente é muito grande, cara. Essa camisa é muito grande, essa torcida é muito grande para não ter deixado a porra desse clube ter sido rebaixado. Porque todo dia essa informação que tu fala, cara, tipo assim, irmão, tinha que fechar tudo, começar tudo do zero, que era o ideal, porque não é possível, cara. Hoje essa informação aqui, né, de uma das maiores, a maior crise da história aí do DM do São Paulo. A gente teve esse ano mais de 70 lesões. Que isso, garoto? Sim, mais de 70 lesões no ano. Aí saiu alguns bastidores aqui hoje que o Gabriel Sá trouxe no né? O Gabriel Sá e o Pedro Lopes, né? De um racha que existe aí no DM do São Paulo. Acho que isso explica muita coisa, né? Por que tanta lesão, né? Aí hoje veio à tona também um negócio de uma... Como é que é o nome, cara? Deixa eu pegar aqui. De uma caneta emagrecedora, né? Que era só essa que faltava. Né? Tipo assim, todo dia é uma nova. Todo dia é uma pérola que sai no São Paulo, né? Todo dia é uma pérola nova. Aí, tá? Vamos lá, informação do Gabriel Sá. Com 70 ausências, tá? Por lesões na temporada, o São Paulo vive uma das maiores crises do DM de sua história. Mas ao final, o que está acontecendo no clube? O Gabriel Sá, junto com o Pedro Lopes, pôde apurar que tem um racha no São Paulo, né? Que se estendeu no DM em 2025, tá? Isso mesmo, existe um racha no DM do São Paulo. Acho que esse é um dos motivos aí por tudo errado lá dentro e por ter 200 jogadores machucados, né? Todo jogo ter 15, ter 14, ter 13 machucados por jogo. Isso, em parte, explica também. Tem um racha simplesmente no DM aí do São Paulo, né? Vamos lá. Um dos pontos de discordância girou em torno de uma prescrição do medicamento, né? De como é que é o nome disso aqui, cara? Deixa eu pegar aqui para não falar errado, né? De Monjaro, né? Acho que é assim que fala, né? Um medicamento Monjaro aos atletas. Algo que foi apontado por diversas fontes ouvidas pelo UOL como símbolo de um departamento vulnerável à política do clube, cheio de divisões internas. A onda da caneta emagrecedora chegou ao São Paulo por meio do nutrólogo Eduardo Howen. O Howen indicou o próprio fornecedor e o medicamento adquirido era importado. Isso aqui é importante. Os atletas relataram sintomas como enjoo e fraqueza. E parte dos profissionais do DM antigo viam o trabalho de Howen com ressalvas. Então, simplesmente, meus amigos, tinha um racha aí no DM do São Paulo, né? Como o Gabriel Sabotou aqui, é do DM antigo, né? Com o Eduardo Howen aí, tá? Porque inventaram esse negócio aí de caneta emagrecedora. E quem usou essa caneta emagrecedora, né? Relatou aí que o jogador, né? Que eles estão sentindo aí enjoo e fraqueza por conta dessa caneta emagrecedora. Manjaru, né? O nome, né? Manjar ou Manjaru, enfim. Então tinha simplesmente um racha no DM do São Paulo. A avaliação do São Paulo, no entanto, é diferente. O clube avalia que os jogadores frequentemente extrapolavam ou ficavam aquém das cargas de esforço por falta de iniciativa e coragem dos fisiologistas e preparadores para se posicionarem à frente à comissão. E o projeto de reformulação passa justamente por dar mais autonomia e protagonismo ao Howen e aposta na sua metodologia, tá? Então, aqui é um ponto importante. Então, existe um racha, certo? Aí no DM do São Paulo. Esse tanto de demissão é justamente por causa do racha. Qual que é o objetivo aí com tanta demissão? Tirar, né, essas pessoas que estavam rachadas ali com o Eduardo Howen e dar mais o quê? Mais protagonismo, né, aí para o Eduardo Howen. Então, essas demissões significa São Paulo vai apostar na metodologia de trabalho do Eduardo Howen, com quem ele tinha conflito, aí, né, ele e a equipe dele tinha conflito com algumas pessoas no DM do São Paulo, tá? Então, Eduardo Howen e sua equipe aqui
e o DM antigo do São Paulo. Tinham aí um racha dos dois, né? Eu estava acompanhando hoje o G4 no Band Esportes, né? E o Arnaldo Ribeiro tava falando, né, né, esse racha, os caras se matavam lá dentro, no sentido de que, ó, isso aqui tá errado, não, você fez isso aqui, tá errado, não, tem que ser assim, não, tem que ser de jeito. Tipo assim, os caras, irmão, tinha literalmente um racha dentro do DM, né? Um falava uma coisa, outro falava outro não concordava, outro não queria fazer isso. Cara, uma bagunça, meu irmão. Como é que pode um clube profissional do tamanho do São Paulo viver desse jeito? Quando a gente falava, ó, tem alguma coisa errada aí. Não é normal ter 70 lesões no ano. Aí quando saiu a informação, assim, quando saiu esse tanto de lesão, tu fala, pô, cara, é o preparador físico? É o equipamento? O que é? Tipo assim, a gente imaginava algo do tipo, né? Aí simplesmente saiu uma bomba que existia um racha de pessoas no São Paulo, né? No DM. Tipo assim, algo que eu acho que ninguém imaginava, né? Tipo assim, a gente imaginava várias possibilidades do que poderia ser o problema, mas acho que ninguém nunca imaginou que teria um racha dentro do São Paulo, né? E eu nem vou entrar aqui no tema, tá? Dessa caneta emagrecedora, desse negócio aí, que eu nem vou entrar nesse tema, porque assim, né, pô, eu não sou médico, preparador físico, não sou nutrólogo, né, como é o caso do Eduardo Howe, que ele é, né? Então, tipo assim, eu nem vou entrar nesse tema aqui, porque é isso aqui, tipo assim, eu nem tenho muito conhecimento para falar sobre isso, eu não vou falar sobre o que eu não sei. A minha grande questão aqui é o seguinte, tinha um racha dentro do DM, cara, como é que pode um negócio desse? Aí é isso, né, cara, um cara fala uma coisa, aí o outro fala outra, aí outro diz que tá errado, um discorda de outro, tipo assim, uma várzea, uma bagunça de um clube que é um lixo, né? Um clube que é um lixo, de uma gestão que é um lixo, isso reflete a gestão do Casares, rapaziada. Tipo assim, é um clube que não tem comando, que não tem organização, é um bando, entendeu? Aí os resultados em campo não são por acaso. Não são por acaso. É só o reflexo do que é dentro do clube. Nem no DM, até o DM é uma bagunça, cara. Tá? E agora sim, tá? Agora sim, com esses bastidores aqui, fica tudo mais claro, né? Essa reformulação aí em vários departamentos é justamente para dar autonomia para o Eduardo Howe, com que ele tinha racha com outras pessoas. Essas outras pessoas estão sendo que demitidas do clube, né? Então agora o Eduardo Howe, ele vai ter aí, né, mais protagonismo e mais autonomia para poder fazer o trabalho dele. Tá? Então tá explicado, agora sim tá explicado o porquê de 200 demissões, porque tinha um racha, né? E aquele negócio, se tem um racha, irmão, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. São Paulo optou por um lado, que é da autonomia para o lado do Howe, né? Simplesmente inacreditável, né, cara? Eu tava vendo hoje o G4, que eu tava vendo o Arnaldo falando sobre isso, né? Que ele falou que os caras lá no DM se matavam, né? De que um queria uma coisa, o outro não concordava, o outro achava que isso era certo, o outro achava que isso era errado, o outro não confiava no outro, e tipo assim, era uma bagunça, né? E o Arnaldo tava falando, como é que esse clube não caiu, cara? Eu falei pra vocês aqui um dia que a gente tava comentando sobre a gestão do São Paulo, né? Eu falei, ó, se tivesse, né? Você pega os 20 clubes da Série A, se tivesse um campeonato brasileiro com as 20 gestões, né, com as 20 gestões, né, só de diretorias, de administrações, o São Paulo seria o Sport, que esse ano caiu com não sei quantas rodadas de antecedência, a pior campanha da história dos pontos corridos foi do Sport. Seria a gestão do São Paulo. A gestão do São Paulo, com sobras, foi a pior, tá, dos 20 clubes da Série A. A pior. Foi por isso que eu falei que quando acabar a temporada, acho que eles vão entender agora o que eu quis dizer. Eu falei assim, ó, eu espero que nunca o São Paulo seja rebaixado, mas a diretoria do São Paulo merecia. Casares, Belmonte, vocês, todo mundo da patotinha da diretoria, né? Vocês mereciam ser rebaixados. Isso aí vocês mereciam, entendeu? Porque o ano de vocês, irmão, não teve nenhuma gestão que fez tanta coisa errada quanto a do São Paulo esse ano. Entendeu? Vocês da diretoria, mereciam ser rebaixados, né? Tivesse um campeonato só de gestões, né? Aí, que premiasse gestões, mas vocês seriam o último, tá? O São Paulo foi o clube que pior trabalhou no futebol brasileiro de 2025 com sobra. Foi tudo um lixo, né? Aí, do nada, a gente descobre que tinha um racha no DM do São Paulo. Acho que se explica muito o porquê de tanto jogador machucado, né? Um quer um profissional quer uma coisa, outro quer outra, né? Um fala que está errado, outro fala que está certo, um não confia no outro e é uma bagunça. E tá aí, 70 lesões no ar. Acho que isso explica muito, né? Explica muito
Aí, né? Que se explica bastante. E nem tô falando sobre essa questão dessa caneta emagrecedora aí, né? Até porque o Pedro Lopes do UOL trouxe que apenas 2 jogadores do São Paulo usaram essa caneta aí, né? Então não é isso que fez os jogadores se machucarem. Agora, a questão é, esse racha aí, né? Ninguém tá trabalhando em conjunto em prol do São Paulo. Os caras tá se matando, brigando lá dentro. Então isso explica o porquê tanta lesão que aconteceu no clube, né? Simplesmente assustador o que acontece no São Paulo. Assustador.